Oi, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Na Masmorra com a Luna. E quem está aqui hoje com a gente é a Cabral maravilhosa. Como você está, querida? Fique à vontade para se apresentar. Olá, eu tô ótima, Luna. Eu sou Cabral, sou de São Paulo, fico nesse trânsito São Paulo-Campinas, assim, que é onde eu estudo atualmente. E acho que é isso, acho que o resto a gente vai descobrindo. A gente vai batendo um papinho, então. Bafo. Bom, querida, para mim é um Show. prazer, uma honra te receber aqui na minha masmorra. Admiro muito a senhora e é sempre um prazer trocar contigo. Para começar esse nosso papo, então, eu gostaria de saber como que é o processo de montação para você, desde quando vem essa vontade, quando que aconteceu pela primeira vez? Legal. Eu acho que esse processo de montação, ele tá na minha vida desde antes de eu entender o que é drag, assim, talvez. Desde pequenininho eu lembro de brincar com roupas da minha mãe, assim, de roubar maquiagem. A minha mãe, ela vendia produtos Natura. Então, em casa tinha várias amostrinhas de maquiagem, perfume, essas coisas. Eu tacava na cara, brincava muito, assim. E não sei, acho que o feminino surge desde novinho, assim. E eu lembro, eu fazia teatro também na escola. Eu lembro que no teatro eu sempre ficava, eu quero fazer a Ama no Romeu e Julieta. Teve uma situação que eu pedi para o meu professor para a gente fazer Wicked no teatro da escola. Só que eu pedi para ele fazer Wicked porque eu estava querendo fazer o Faba, e o meu Faba, assim, muito bruxona mesmo, um saltão. Eu vi um saltão numa loja, eu falei, nossa, perfeito para o Faba, assim. E não rolou, obviamente. O professor, lembro que ele ficou bem assim, pode ser legal, mas eu acho que o diretor não vai gostar muito, assim, né? E não aconteceu, mas quando eu comecei a entender esse negócio da drag mesmo, no meu ensino médio, acho que com 16 anos, que eu estava fuçando na Netflix, assim, procurando alguma coisa para assistir, e tinham lá todas as temporadas do Drag Race. E acho que no ano eu estava na temporada 12, assim, e eu assisti em, tipo, um mês todas essas temporadas, e foi uma descoberta muito louca, assim, tipo, nossa, é possível brincar com isso. Acho que é esse momento que eu entendi que existe essa forma de arte, que é muito possível brincar com isso. E, e aí eu comecei a roubar mais maquiagens da minha mãe, assim. Ela nunca foi muito de usar maquiagem, mas ela tinha algumas coisinhas. E aí eu pegava para brincar, me montava só com delineador, só com batom, tipo, bem ainda precário, assim, mas também não muito, né? E nesse momento de ensino médio também foi um momento em que passaram muitas pessoas pela minha vida, amigas, amigos, que ou me ensinaram a me montar ou me deram coisas, assim. Maquiagens velhas que não usavam mais, peças de roupa. Foi um momento que eu comecei a ganhar muita coisa, assim. E isso foi muito legal. Eu senti um grande. Enfim, né? Foi esse momento em que passaram muitas pessoas na minha vida que me deram maquiagens, me deram peças de roupas. Eu consegui montar um arsenal de materiais de montação, assim. E foi bastante interessante, assim. Eu me senti bastante apoiado por essas pessoas. E a minha escola foi um lugar muito maluco, né? Que ela estruturalmente era bastante coxa e bastante regrada, assim, mas a diversidade de alunos era muito grande. Tinha muitas pessoas LGBTs, muitas pessoas negras, então
a gente, não sei, sabe? Eu acho que isso foi um lugar de acolhimento também, né? E existia um evento na minha escola que acontecia no último dia de provas, que se chamava Drops. Era um show de talentos, assim, e quem quisesse apresentar qualquer coisa, apresentava. E no meu primeiro ano, teve uma bicha maravilhosa que durante os 3 semestres desse primeiro ano, né, ela organizou com amigas as tours da Lady Gaga, assim. Então, no primeiro semestre, ela fez a tour do The Fame, depois do Born This Way e depois do... Qual que é o terceiro, gente? Não, acho que foi The Fame Monster, Born This Way. E aí, nesse momento, ia sair o Art Pop também. E aí, foi isso. Eu vi na minha frente, assim, sabe? Que existia isso e que as pessoas faziam isso, que era muito legal. Movimentava muito a escola, assim. Eu lembro que era sempre o show mais aguardado dos Drops e era sempre muito, muito bafo, assim. E eu nunca apresentei no Drops, mas no terceiro ano, numa quadrilha, assim, um professor de artes propôs da gente fazer uma quadrilha maluca na festa junina. E aí, essa foi a minha performance de lip sync, assim. Porque teve um momento em que começava a tocar I Will Survive, eu entrava no meio dessa quadrilha e fazia um grande lip sync para todo mundo, assim. E foi muito legal ter tido essa primeira experiência, assim, ter colocado no meu corpo, ter experimentado isso com muitas pessoas observando, que era uma escola que tinha muitos alunos e tinha uns pais, e foi na escola, então para mim é muito engraçado ainda esse lugar. E aí depois disso eu fui querendo brincar mais e mais e mais. Eu passei bastante tempo me montando só no meu quarto, assim, e aprendendo com tutoriais de... O canal Drag-se, para mim, foi um grande disparador, assim, de descobertas. E é mais ou menos isso. Como foi sua primeira mutação? Fiquei curiosa. Que massa, assim, o seu processo, né? Ouvir sobre o seu processo. Para mim, a primeira montação foi numa ocupação. Aconteceu numa ocupação na universidade já, lá no Centro de Artes, da UFPEL, né? Onde eu fiz a minha graduação. A gente teve uma ocupação, acho, em 2015. Teve essa ocupação, acho que foi em 2015, 2016. E uma das propostas que foi posta, assim, pelas manas que estavam lá junto era a gente se montar e se ajudar a se montar. Aí eu aproveitei a oportunidade e fui, assim. Foi onde Luna nasceu, né, com esse nome, Luna Maldita. E para mim também foi um momento, assim, de descoberta, né, de expressão do corpo e de ver até onde pode ir a nossa expressão, o nosso estar no mundo, né, como foi potencializada. E eu nem foi toda montada, né, foi só a maquiagem, sim, naquele momento. E mesmo assim produziu uma transformação, uma mudança no estar no mundo, né? Eu acho que para mim isso foi bem massa, assim, o modo como aconteceu. E acho que foi isso. E gostaria também de voltar, assim, tu já trouxe várias questões na sua fala, né, que tem a ver com perguntas que eu ia trazer, então a senhora foi super adiantada já. E uma dessas perguntas era sobre as suas inspirações, assim, de onde vêm as suas inspirações para fazer a montação e também para pensar suas performances. Fique à vontade daí para falar sobre. Minhas referências. Eu acho que a minha primeira referência, assim, são artistas pop. Eu sempre fui muito fã de Lady Gaga, de Britney Spears, de Beyoncé, de Madonna. Eu via as performances, eu copiava as performances no meu quarto mesmo, assim. Eu lembro de novinho, sei lá, tá assistindo High School Musical e tá fazendo as performances
na sala, sabe? Com uma toalha amarrada aqui, fingindo que era uma saia, e bem... Mas eu acho que as minhas primeiras referências drags, de fato, assim, surgem durante, acho que o final do ensino médio, assim, que é quando eu descubro o Drag Race e os canais no YouTube, né? Nomes muito específicos, assim, eu acho que Alma Negro foi uma das grandes referências para mim no início, e entender que eu não precisava fazer esse tipo de maquiagem, que eu podia fazer uma maquiagem muito mais louca e muito mais combativa, talvez, assim, né? Experimental e interessante, tão interessante quanto isso, assim. E Alma Negro, Lamona Divine, Pandora Yume, que é o pessoal do drag esse mesmo, assim, né? E neste momento eu não consigo me lembrar muito de outras referências drags, mas... Enfim, essas performances que aconteceram na escola também me inspiraram muito a explorar esse lugar da performance também, né? Que mais? Que legal, assim, tu trazer o Dragse, porque para mim também o Dragse teve um papel muito importante, né? O canal Dragse no YouTube. Também as performances da Alma me tocaram muito, assim, né? Foi quando eu falei, nossa, que legal, a drag também pode ir para outros lugares, lugares que a gente nem imagina, né? O que pode surgir dessa experiência, dessa experimentação. A Pandora Yume também, para mim, é uma das referências, né? Adoro as performances dela. Ela tinha aquele... como que é? O programa dela, na A Boca sala... de Troço? Ah, Não, o programa que ela tinha era na sala com a Pandora, alguma coisa... era alguma coisa assim, que era de entrevistas, né? Que ela entra no bate-papo, né? Inclusive, aquele formato foi inspiração para produzir na Masmorra com a Luna, né? Então, que legal que a gente tem Legal. esse ponto em comum também, né? E você falou também, outra coisa que Sim. me chamou atenção é dessas experiências na infância. Eu acho muito legal quando eu ouço essa relação entre a expressão drag, o fazer drag, e as brincadeiras de criança, né? Essas brincadeiras performáticas de criança. Isso também é algo que me atravessou Sim. muito, assim, né? Como a gente, às vezes, se permite muito mais quando a gente é criança, né? Se permite criar com uma coberta ou com uma toalha, e aquilo se torna o maior show que tem, né? E aí a gente acaba sendo tolhida, sendo podada, né? Quando a gente vai crescendo, e eu acho legal, assim, pensar que esse espaço da drag, da experimentação drag, do transformismo, né? Como eu venho chamando, pode permitir, assim, esse reencontro ou uma espécie de recriar aquele espaço de brincadeira, né? E de experimentar Sim. o seu corpo. Que legal, assim, saber dessa sua experiência e, enfim, que a gente tem alguns pontos em comum, né? Na nossa Total. experimentação, na nossa composição. E aí eu Total. tenho uma outra questão que também tem a ver com algo que você já vinha falando, sobre essas pessoas, né? Você falou que recebeu muito apoio, que tiveram muitas madrinhas, né? Pessoas que estavam contigo. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, se era uma família drag, se eram pessoas, enfim, quem eram essas pessoas, como que aconteceu essas relações, assim. Tá. Legal. Nossa, essa relação entre as brincadeiras de criança e o transformismo, assim, para mim, é uma coisa que nunca tinha me caído a ficha, mas que, na verdade, tá bastante intrínseco mesmo, né? Enfim.
Eu acho que eu recebi ajudas de todos os tipos, assim, de drags, de não drags, de pessoas próximas, distantes, assim. No ensino médio, logo que eu me formei, duas amigas minhas me chamaram para ir na casa de uma delas, assim, e aí elas me ajudaram a me montar. Só que foi um grande caos, assim, porque a gente queria começar com a cola, esconder a sobrancelha, passar cola, e não rolou, assim. Rolou aquele grande sebo de cola, base, pó, que ficou um caos e a gente desistiu. Mas para mim é muito simbólico, assim, que essas pessoas tenham me chamado e proposto essa ajuda, assim, né? Também durante essa história da quadrilha, elas me emprestaram perucas, emprestaram maquiagens, emprestaram todo o figurino que eu usei, assim. É, a minha mãe é uma pessoa que também vem me ajudando há muito tempo, assim, e eu acho que é a pessoa que eu mais considero nessa trajetória, assim, né? Eu lembro, tem uma situação muito, muito também simbólica, assim, de que quando ela descobriu que eu estava usando maquiagem, ela descobriu também que eu estava limpando a maquiagem com um lencinho de limpar a bunda. E aí ela ficou muito preocupada, porque ela começou a falar, não, mas isso estraga a pele, você não pode ficar usando esse tipo de lencinho. E aí, sei lá, uma semana depois eu abri a gaveta do meu armário e tinha um pacote de demaquilante, assim. E aí sempre foram esses presentinhos que ela dava, mas que ela não dizia que dava, sabe? Que ela deixava ali, assim. E isso é muito importante para mim, ter esse apoio da minha mãe, assim. Hoje em dia, ela já me viu montada, a gente lida muito bem com isso, assim. Ela lida bastante bem com a minha orientação de gênero e sexualidade, assim. E isso é um conforto. E que mais? Eu já recebi apoio de drag queens também, que tudo de bom também, né? Logo que eu me formei no ensino médio, essa pessoa que fazia essas performances na escola, ela tinha um grupo que se chama House of You, que eu não sei se existe ainda, mas que ela começou a fazer clipes de músicas, e ela me chamou para um clipe de um cover de Ale, da Lady Gaga, que ela estava produzindo, assim. E aí foi super legal, que eu tive contato com essas pessoas muito mais fortemente, assim, e direto, né? E aí, nesse momento, eu ganhei um salto, foi maravilhoso. A gente também se ajudava a se montar, trocava looks, assim. E, e foi bem legal ter esse contato direto, assim. A Yu continua se montando, ela é maravilhosa, assim. Tem várias músicas autorais hoje lançando, assim. Fica aí de indicação. E em Campinas, eu tenho uma amiga muito querida, assim, que é a Cara Catarina. Ela é uma mulher trans, drag queen. Ela se formou também no curso de artes cênicas da Unicamp. E, e ao longo desses meus anos em Campinas, assim, ela foi uma referência muito próxima de performance e de organização de rolês queer, assim. Ela é produtora de festas, assim. Em 2018, ela produziu um primeiro concurso de lip sync de Barão Geraldo, que eu participei também, foi muito legal. Ela também me dá presentes, às vezes, já me deu um salto maravilhoso. E acho que são esses os apoios bastante fortes, assim. Já ganhei uns grandes sacos de maquiagens vencidas, assim, de uma amiga minha, que eu super usei tudo, não fez mal para minha pele, minha mãe não pode saber disso, mas, mas isso é muito, muito bom, assim, e fora as pessoas que estão comigo, sei lá, me incentivando a continuar me montando, a, sei lá, sabe, me acompanhando
de casa para o rolê, assim, isso é muito importante. Eu me sinto muito mais seguro quando eu não estou sozinho em drag. E isso é bom. Nossa, que lindo saber da sua relação, assim, dessa relação que você construiu com a sua mãe, né, e do apoio dela. Em princípio, você comentou que era um apoio mais por baixo dos panos, assim, né, mas que é muito bonito, assim, esse modo como vocês foram construindo essa relação e ela poder estar participando também das suas montações e te dando todo esse apoio, né? De fato, acho que é Sim, muito importante mesmo a gente saber que a gente tem pessoas para contar, né, nesse processo, e ainda mais quando é a nossa mãe, né, uma pessoa que a gente tem tão próxima, assim. Fiquei até exato. emocionada, assim, de te ouvindo, porque é muito lindo mesmo, né, Hum, quando isso acontece. E também massa que você já foi trazendo algumas pessoas que você encontra na cena, né? Na sua cidade, nos lugares por onde você passa. Essa também era uma das perguntas que eu ia trazer, mas você já trouxe, assim, né? Eu acho muito legal saber dessas relações com as manas, com outras pessoas que se montam e pessoas que não se montam também, né? Acho sim, interessante mostrar assim que esse processo acontece, que essa montação acontece junto com outras pessoas que estão dando esse suporte, que estão dando esse apoio, né? Que massa essa total. sua trajetória e o modo como você constrói essas relações. Em Sim. relação a isso, tem uma pergunta que ela é sobre esse processo de montação, assim. Gostaria de te perguntar como que você percebe a relação entre a montação Pedro, entre as montações Pedro e entre as montações Cabral? O que acontece nesse entre meio dessas duas subjetividades? Princípio, assim, eu não penso que a minha drag é uma personagem, sabe? Eu não estabeleci características específicas para isso, assim. Ma- E eu acho que por esse motivo talvez seja bastante borrada a linha, o limite entre as duas coisas, né? Assim, eu sinto que quando eu comecei a explorar a drag, a explorar a maquiagem, a roupa, a performance, eu consegui também criar uma outra vivência enquanto Pedro, assim, enquanto forma de se colocar no mundo, enquanto possibilidades de se vestir e de conversar e de dialogar com pessoas, assim. Eu acho que Cabral me dá uma força bastante grande para Pedro estar no mundo, sabe? E um dos lugares em que isso tá bem presente, assim, é inclusive no meu nome, Pedro Cabral, assim, porque é uma coisa muito maluca, né? O meu nome é Pedro Álvares. Então, é isso, tipo, desde criança eu ouvi essa piada, é Pedro Álvares Cabral, Cabral, tananã, tananã. No ensino médio as pessoas tentaram cunhar o apelido Cabral, mas até ali era uma coisa que me incomodava muito, assim. E aí depois eu decidi assumir, sabe? Tipo, Cabral é um nome muito legal, é um nome que eu acho que borra também limites de gênero, que pode ser masculino, que pode ser feminino, que pode ser o que for, assim. E aí eu decidi adotar Cabral como um nome da minha drag. E é um nome que vem do meu nome de boy, assim. Então acho que é bastante borrado mesmo o limite entre essas duas performances, existências no mundo, né? Que legal, assim, saber dessa sua vivência específica em relação à expressão drag, né? Me identifico bastante com esse ponto também que você traz.
Acho que cada pessoa, cada artista vivencia isso de uma maneira muito específica, né? E para mim é um encontro, assim, em relação a isso que você fala, dessa experiência da drag, do transformismo acontecer como um modo de expressão da sua própria subjetividade, né? De não se tratar especificamente de uma personagem, mas de você se colocando de outras formas e que essa forma também desloca o seu próprio estar no mundo, né? Também me chamou a Sim. atenção isso que você traz de adotar esse nome que em algum momento te incomodou, que em algum momento foi usado para produzir tristeza, né? Para, de certo modo, produzir silenciamento, né? A gente sabe como é isso, a gente é silenciada demais na Sim. infância, né? E trazer isso como força, eu acho isso muito potente. Enfim, transformar essa sensação, né? Fazer disso algo forte, algo potente na sua própria existência. Acho que isso é demais. E nesse sentido, assim, eu acho que as experiências drag, elas são muito complexas, né? Mas nesse ponto específico, eu acho muito incrível essa possibilidade que a gente tem de compor-se de outros modos, de habitar um território de existência de uma maneira mais potente, né? De fazer coisas que às vezes a gente não tem coragem de fazer ou tem medo de fazer. E essa montação, esse deslocamento de montações é como se criasse uma oportunidade de desvio, né? Que legal, assim, Exato. saber desse processo para você. E ainda em relação a essa questão, você sente, acho que você já falou um pouquinho sobre, mas eu vou fazer a pergunta para saber, assim, se surge alguma coisa a mais, que é se você sente, o que que muda? O que que muda quando você está nas montações Pedro e quando você está nas montações Cabral? Eu entendo que é um espaço de trânsito e que o limite não é bem Sim. definido, mas você acha que muda alguma coisa na sua postura? Eu acho que muda, assim. Eu acho que fisicamente as coisas mudam, assim. Muda, sei lá, como eu ando na rua, muda como eu me porto. Geralmente Pedro é um tanto mais recha- retraído, assim, e Cabral é um pouco mais, sabe? E eu acho que nesse lugar material, assim, de como o meu corpo existe naquele espaço agora, é totalmente diferente, assim, essas duas coisas. Eu acho que eu me sinto mais bonito também. Não sei se eu me sinto mais bonito. Tem dia que eu me sinto tão lindo, tem dia que eu me sinto tão linda, aquela que acho que isso acaba não sendo muito, não sei, sabia? Depende muito. Tem dias que rola uma hum, infelicidade assim com o corpo, talvez, e que não acontece muito em drag, assim. Geralmente quando eu tô montada é um lugar de bastante segurança, sabe? De, ok, esse é um lugar que eu estou apto, bonita, confortável para falar com pessoas, né? Para performar, para, enfim, para o que rolar no momento. Mas é bem difícil estabelecer essas mudanças, sabe? Parece que tá. É que é muito louco, assim, porque a minha montação, eu não uso peruca, geralmente. Eu uso meu cabelo, eu não tiro meu bigode, eu geralmente não coloco enchimentos, assim. Então, e tá num lugar também de, tipo, não tenho dinheiro para comprar, mas também tá num lugar de... Eu gosto muito de borrar, de brincar com essas duas coisas, sabe? Do eu e da personagem, da personagem, da transformação, da drag, assim. É bastante borrado, bastante, bastante, bastante. Te entendo muito, assim, para mim também, eu levo
a montação para esse espaço, assim. Eu acho que é uma opção de... talvez seja uma opção mesmo, né? Não sei se é uma opção. Acho que é complicado, né? Eu te entendo quando você fica sem palavras. Para mim também esse espaço da montação, ele acaba levando o corpo para além dos seus limites, né? A gente acaba, para mim também, acabo percebendo limites que Douglas tem na sua vivência cotidiana, dificuldade de comunicar também, de me relacionar em determinados espaços, né? Isso que você fala de ficar mais fechada. E quando a gente se monta, parece que abrem possibilidades, parece que abrem possibilidades, inclusive, da gente cutucar e provocar esses limites, né? Esses limites que a gente foi cultivando e compondo durante a vida. Como se a gente pudesse, por meio desse processo de criação e de expressão, mudar, né? Mudar a sua própria subjetividade através dessas experimentações. Eu acho legal, assim, que as coisas que tem essa possibilidade de levar para esse lado também. Para algumas pessoas é muito claro, né? A experiência da personagem, a experiência, sua experiência no cotidiano, né? E eu acho que sim, é válido também, toda experiência é válida, mas que existem outras experiências onde o limite, assim, não fica tão evidente. Eu acho legal experimentar em cima disso também. Me identifico muito te ouvindo falar sobre isso. Bom, acho que a gente já trouxe várias questões, eu vou dar uma espiadinha aqui na minha cadernetinha, para ver, assim, para onde a gente pode ir. A gente já foi para muitos lugares juntas. E vamos ver. Essa é na verdade, essa pergunta que eu acabei de fazer é uma das minhas preferidas, sabia? Eu amo ouvir as pessoas falar sobre isso. Uhum. É que eu acho que são experiências que variam muito, né? Existem pessoas que, de fato, criam uma outra forma de estar, né? Eu acho que a gente passa por um lugar de... A gente, eu digo, assim, em um lugar de tipo, tá, agora eu estou assim, vamos ver o que vai dar, né? Uhum. Opa, Fique tranquila, tá tranquilo, gostou? deu para ouvir. Tá, Uhum. legal. Eu acho que é bem esse lugar de tipo, vamos ver onde vai dar. Agora o meu corpo está assim. O que que isso transforma fora e dentro, né? Isso é bastante interessante para mim. Inclusive, nesse sentido, existiu eu passei por uma situação bem engraçada nesse concurso de lip sync que eu comentei, que Uhum. uma drag mais velha de Campinas, assim, que está na cena já há muitos anos, ela virou para mim e falou: muito boa a sua performance, mas o que você faz não é drag. E, e foi um puxão de tapete, assim, sabe? Nesse momento eu tive uma posição meio defensiva, eu acabei não falando nada, eu só fiquei meio e depois eu comecei a pensar muito nisso. Eu fiquei pensando, mas o que será, né, que faz a minha performance não ser drag? E eu acho que tá muito nesse lugar do borrado, né, do é isso, sabe? Tipo, eu não quero usar uma peruca, aquelas. Foi bem estranho esse dia. Que louco isso, né? Parece que é muito curioso como tem algumas pessoas específicas assim que acabam criando regras e normas para criar o limite, né? Para deixar esse limite bem Sim, claro. E eu acho tão complicado esse movimento, porque eu acho que fazer drag pode ser tantas coisas, né? Eu acho que é mais do que a gente dizer o que pode ser, me parece mais interessante, né? E sim. eu acho muito difícil até a gente estabelecer isso é drag, isso não é drag, porque é o que a gente estava falando antes, né? Para cada pessoa tem alguma coisa muito específica, a vivência em relação a isso é muito específica, né? Muito
tem algo de especial que cada pessoa traz em relação a essa experiência. Mas você sabe que é até por isso que eu estou pensando, assim, é algo que eu venho... é um movimento, digamos assim, um movimento de retomar essa ideia do transformismo, esse termo, e ver o que pode surgir a partir daí, porque me parece que é uma oportunidade para investir ainda mais nessa experiência da indefinição, do borrar, sabe? Porque acho que talvez a drag já tenha, de certo modo, instituído, assim, essa questão da personagem, né? Se a gente vai buscar em dicionários, é meio que isso que está dado ali o sentido, né? De uma pessoa que performa, imita o gênero oposto num contexto de teatro, né? Ou num contexto de uma performance. Embora eu discorde, assim, dessa imposição de um sentido, mesmo para drag, eu estou pensando muito nessa retomada do transformismo e ver se aí nesse espaço pode ser mais fácil de criar. Porque às vezes eu tenho a impressão que a drag se encheu tanto de normas e de regras que fica até difícil, às vezes, a gente habitar esse espaço, criar esse espaço. Então, talvez inventar derivações, assim, sabe? E, enfim, imagino que deva ter sido muito triste, assim, deve ter produzido um entristecimento quando a gente ouve que você não pode fazer algo, ou que você não é, né? Isso acaba entristecendo. E que bom que a senhora não deu a mínima, né? Imagino que deva ter te afetado, mas como a gente estava conversando, a drag também é um espaço de força, um espaço de embate mesmo. Que bom que você trouxe essa energia para poder digerir essa situação, assim, não deixou de fazer isso, que, enfim, te traz força, te traz potência, né? E é lindo, assim, ver o seu modo de agir, de lidar com essa situação. Sim. É um lugar total. É muito bom, né? Tipo, pensar sobre essas coisas assim. E é muito estranho, porque, tipo, eu recebi isso de uma pessoa que eu não esperaria escutar isso, né? E acho que faz muito sentido essa busca pelas potências da drag, não pelas caixinhas, né, que a gente checa e diz, tá, isso é drag, isso não é drag. É, tipo, o que pode ser, né? E às vezes por mais que, por exemplo, o RuPaul tenha sido uma referência gigantesca para mim, eu sinto que é um dos programas que talvez gere essas definições muito específicas do que é, né? Porque, não sei, às vezes eu sinto que as juradas são tão duras e tão não humanas, assim, né, com as pessoas, com esses artistas que são humanas, assim, e que deveriam ser muito idealizado, é muito idealizado, né, essa ideia da drag queen e do que ela deve ser, e de como ela deve se portar, e de como ela deve performar, assim. É um lugar de bastante... não sei, parece uma colonização da drag, né? De um lugar que não devia ser colonizado, assim. Que devia justamente lutar contra isso, né? Mas é muito, muito bom esse movimento de se livrar disso um pouco, assim. Eu acho que, no final das contas, a gente sempre vai, assim, encontrar nos espaços experiências mais endurecidas, mais enrijecidas, né? E outras que sejam mais imbatíveis. Às vezes, até numa mesma performance, numa mesma pessoa, existem essas duas forças coexistindo, né? Por exemplo, quando eu comecei a me montar, assim, acho que eu comentei contigo em um outro momento, que para mim, essa idealização, essa tentativa de me aproximar de tutoriais é algo que me bloqueou, que acabou bloqueando o processo e parei, assim, por algum tempo, né? Acho que às vezes na nossa própria vivência existem essas linhas mais duras, né? Enfim, e cabe a nós, a cada pessoa que se incomoda com essas linhas duras, produzir modos de quebrar elas, de tentar desviar, de produzir outros caminhos, né? Agora, para quem está confortável, para quem se sente bem dentro dos limites e das caixinhas,
fique à vontade também, né? Cada um tem a sua liberdade também, né? Desde que não interfira no processo das outras pessoas, né? Que é uma droga, né? Acho que essa é a palavra, sim, quando você vem alguém te apontando e dizendo, não, você não pode fazer isso, ou você pode fazer, deve fazer assim, ou não deve fazer assim, né? Que saco, né? Vai cuidar da sua vida, vai fazer isso na sua performance, então. Eu vou procurar meio isso mesmo. Ah, legal, se você acha isso, bom para você. Aquelas. Eu vou dar uma espiadinha aqui rapidinho nas perguntas, tá? Só para eu me localizar. Mas que legal, assim, o rumo da nossa conversa. Ai, sim. Bom, acho que a gente meio que já trouxe, assim, algumas das questões que eu tinha preparado, elaborado para nossa conversa de base, assim. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, assim, sobre a cena, assim, na sua cidade, nos lugares onde você performa ou frequenta, assim. Se você puder comentar um pouquinho mais sobre esse contexto mais amplo, onde você está inserido. Tá. Cenas são lugares ainda meio difíceis para mim de me encontrar e de interagir, assim. Em São Paulo existe uma grande cena drag, mas eu nunca, enfim, saí montada, já fui em festas drag, assim, mas em São Paulo essa interação com essa cena é um pouco mais complicada, assim. Em Campinas, não. Em Campinas, eu acho que eu conheço mais pessoas, que eu entrei em contato com outros grupos, assim, mais diretamente mesmo. Mas não muito também. Esse é um lugar bastante ainda estranho para mim, porque eu acho que no ano que eu decidi que eu ia sair do meu quarto e ir pro mundo, assim, enquanto drag queen, começou a pandemia. Então, rolou esse freamento, né, dessa movimentação. Então, isso é bastante complicado. Às vezes, eu me considero até uma drag queen de quarto, assim. Porque eu me monto muito no meu quarto, eu tiro fotos, mas o sair ainda é bastante incipiente. Mas, o que eu posso trazer dessa questão, pensando? Mano, acho que é isso mesmo, assim, para mim também é uma experiência que eu acompanho, assim, a cena drag aqui em Porto Alegre, né, pelas redes sociais, assim, né, nesse momento, tenho acompanhado pelas redes sociais, mas também não tenho essa aproximação e essa inserção, assim, nos grupos, né. Eu entendo isso que você diz, de se sentir às vezes mais confortável, de estar ali se montando por conta, e enfim, se inserindo às vezes em espaços que nem são espaços onde estão as drags, né? Eu vejo isso também como uma espécie de nômade, assim, um caminho nômade que a gente vai meio que construindo e vendo para onde a gente vai sendo atraído, quais são os encontros que vão nos chamando, como, por exemplo, esse encontro agora que a gente está tendo, né? Tivemos oportunidade de nos encontrar por conta também dessa experiência da pandemia, por produzir esses encontros virtuais, né? De modo remoto. E é muito legal, assim, também ver que existem esses caminhos que divergem, assim, né? Caminhos divergentes que seguem o seu próprio rumo, se alimentando muito da própria cultura, mas também não ficando presa a um centro, né? Exato.
gosto desse termo de nômade, assim, é bastante desviante, talvez, né? Ainda mais desviante que o caminho desviante, ou não, também. Mas apesar disso, assim, existem essas figuras que eu entrei em contato, como em Campinas, por exemplo, como a Cara Catarina. No meu primeiro ano tinha a Persephone Pepper também, no curso de artes cênicas, que já se montava, e no meu primeiro ano ela estava numa pesquisa sobre máscaras, assim, também, tipo, tentando, talvez, naquele momento não, hoje tentando associar, né, o exercício da máscara no teatro à arte drag e o que esse encontro pode gerar como potência, assim. E no meu primeiro ano eu participei de um grupo de estudo dela, de máscara, então foi bastante interessante ter conhecido a Persephone, né? Mas acho que até então eu tenho estado nesse caminho nômade, assim, e um tanto solitário, é um pouco solitário e às vezes é meio doído, assim, né? Eu sinto uma falta de uma cena mais específica em que eu esteja inserido, sabe? E também eu gostaria de saber, assim, ó, talvez a gente já tenha conversado um pouquinho sobre, mas por conta de uma outra conversa que a gente teve, né, num outro momento, é, você já levou essa experiência da drag para as suas performances, né? Eu sei que você faz performance artística também fora dessa experiência drag, né? Desse espaço artístico da drag. E eu me recordo que você estava buscando, assim, tentar unir esses dois espaços. Gostaria de ouvir se você já produziu alguma coisa por esse caminho e como é esse processo de preparação das suas performances. Tá. Esse lugar de associar, né, a performance art e a drag queen é um lugar que eu estou começando a pesquisar, assim. Eu escrevi um projeto de iniciação científica orientado pela Luciane Guedes, ela é uma das fundadoras do grupo do Teatro da Vertigem, aqui de São Paulo. Mas a gente está esperando o resultado, assim, da iniciação científica. Mas é um lugar que já me atiçou bastante, assim, sabe? Como a ideia da pesquisa era associar os programas de ação, que é um termo da performance cunhado pela Eleonora Fabião, uma pesquisadora do Rio, e que são enunciados performativos que a gente coloca no mundo, assim, sei lá, uma das performances dela, ela carrega um grande cartaz escrito falo sobre qualquer coisa, se senta em uma praça e espera que isso gere alguma coisa, espera que pessoas venham e falem, ou que não, ou o que acontecer, né, naquele momento, assim. E a minha vontade nesse momento está sendo associar a arte drag a isso e ver o que esse encontro pode gerar de potência, né? Como existir drag enquanto programa performativo, como criar programas performativos drags, assim, né? Já me vieram algumas coisas na cabeça, algumas vontades. Entrar em um ônibus e só sair quando eu estiver completamente montada, e montada para, sei lá, comprar pão, e ver o que essas microações geram na realidade, né? Na não noite, na não performance no palco, eu acho que é um lugar bastante curioso de entender como as pessoas lidariam com a drag queen nesse ambiente não espetacular, assim. E preparação para performances. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Então, geralmente sei lá, no dia da performance, eu passo todas as horas que eu consigo anterior à ação, assim, me preparando para ela. Seja me montando, seja me aquecendo, ensaiando,
Eu gosto muito de fazer performances de lip sync, assim. Eu fiz algumas, poucas. Teve esse concurso de dublagem em Campinas, depois eu fui convidado para dublar em uma festa também, e foram performances bastante interessantes, assim. Eu tendo a buscar músicas brasileiras para fazer um lip sync, e, sei lá, o pop brasileiro, ou não também, o que vier, assim. Geralmente eu faço lip sync da música que eu tô mais viciado no momento, sabe? Porque que também eu acho que esse é um lugar de borragem, Pedro Cabral, assim, que tem esses interesses de Pedro que vêm muito fortes nas performances que eu bolo, assim, né? E acho que mais ou menos isso. E esse processo de montação da maquiagem, né, mais especificamente, hoje eu tô em um lugar que é bastante intuitivo, assim, que eu passei bastante tempo, sei lá, vendo tutoriais e treinando eles, assim, e hoje é uma coisa meio, tá, quero usar um rosa, um verde, uma boca roxa, e só que eu não sei disso, sabe, eu vou montando, 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 e quando eu vejo tá pronto. E, aliás, se eu tivesse mais tempo, estaria outra coisa, assim. Eu comecei a me montar, sei lá, às 2 horas hoje. E até o momento de entrar na entrevista, eu tava criando coisas, sabe? Arrumando aqui, ou, sei lá, sabe? Colocando alguma outra cor, colocando glitter, colocando iluminador, lá, lá, lá. Então, é muito bom esse lugar da intuitividade que eu acho que eu consegui chegar, assim, e que vai desdobrando para possibilidades que eu não consigo planejar, sabe? Nossa, muito interessante te ouvir. É um aprendizado, assim, né? Para mim, eu vou aprendendo coisas. Imagino que deva levar muita prática, né? Para você conseguir chegar nesse momento enfim, de deixar levar o processo sem ficar se preocupando muito, né? Enfim, com assistir alguma coisa ou ficar tão preocupada com o resultado final e poder curtir o processo, né? Que legal que você conseguiu já incorporar essa prática. E adorei, assim, saber dessa sua característica, desse seu interesse em levar a montação drag, a experimentação drag para momentos e vivências do cotidiano, né, junto com a arte da performance, né, com a performance arte, porque tem uma questão muito curiosa nisso, que é também esse borramento, né, como você falou, talvez esse seja uma característica de um processo de criação mesmo, explorar esse espaço do indefinido, do borramento, onde você leva a montação, uma montação elaborada, né, que geralmente a gente vê num espaço noturno ou em shows, e levar isso para lugares onde a gente não está acostumada, né, muito interessante, acho que pode vir muita coisa dessa sua proposta de criação, né? Tomara que role aí esse projeto. Fico muito curiosa também para ler, para te ouvir mais sobre essas práticas, né? Quando acontecerem, quem sabe a gente pode marcar uma outra na masmorra com a Luna, quando você tiver avançado nesse processo, porque me interessa muito essas experiências do borramento, da indefinição, de experimentar esses limites, né? Porque me parece que você experimenta não só o limite do cotidiano, da vida, da experiência cotidiana, como também o próprio limite da experiência drag. Parece que nesse entre que você encontra, você provoca os dois espaços. Parece que você está cutucando tanto os limites da performance drag, quanto os limites de uma vivência cotidiana, né, de práticas do cotidiano. Que massa! Me interessa demais esses movimentos. Eu ia só comentar que quando a gente conversou da última vez,
eu não sei se foi uma coisa que você falou ou que surgiu da minha cabeça com alguma dica que você deu, assim, mas teve uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que foi, existe um trajeto, né, da casa das artistas até o lugar de performar, até a boate, até o clube, até, sei lá, a festa, né? E por que esse espaço a gente não vê ele, né? Por que esse espaço não é também esse espaço da arte existir e de transformar as coisas? E aí eu acho que esse trânsito desse ponto A, B, Casa Clube, que foi bastante instigante para mim, para continuar pensando isso, assim. Eu lembro que a nossa conversa foi, assim, maravilhosa, fiquei inspiradíssima, assim, lendo Preciado até hoje. Perfeito. Vai, ele provoca demais, né? E para mim também foi Sim. um baita encontro, né? Aquela conversa. Eu acho que eu não cheguei a mencionar isso que você fala. Pelo que eu me recordo, eu mencionei sobre os tutoriais, assim, que os tutoriais seriam uma vivência que a gente não costuma ser a performance, e que no YouTube, com o YouTube, os tutoriais de montação, a própria montação se torna também performance. E acho legal que você tenha levado para esse caminho, né? Que você tenha desviado e se apropriado dessa ideia para pensar esse espaço do concluindo a montação. Esse espaço também é o processo, né? Também faz parte do processo. Que legal, assim, poder pensar em como trabalhar também esse espaço que costuma ser cortado, né? Quando a gente vê um vídeo de uma performance ou vai assistir uma performance, é como se tivesse sido editada essa parte, a gente corta e ela não existe. E, de fato, eu acho que você tem uma intuição aí muito bem cultivada para perceber que esse também pode ser um espaço interessante de se trabalhar, né? Imagina se você se montasse só para estar nesse espaço entre e chegasse no lugar da performance e lá você se desmontasse, né? Ao invés de fazer uma cena, uma performance, você se desmontasse porque a performance acabou, a performance era o percurso até lá. Estou viajando aqui já, mas adorei. Eu acho que essa coisa da montação no ônibus está nesse lugar também. Sair de casa e eu preciso chegar, não, tipo, em Pedro, assim, e chegar no lugar eu preciso estar em Cabral. Só que é no caminho que eu vou me montar, sabe? Isso pode ser também muito interessante, assim. Enfim, viajando total. Amei essa ideia do desmontar na hora da performance. Muito E bom, outra assim. coisa que me ocorreu te ouvindo, assim, é como a montação enquanto um trânsito, né? Por isso que eu me referi à montação, às montações Pedro e às montações Cabral, porque acontece um trânsito aí no meio, né? Existe um trânsito de a gente se desloca, assim, a gente desmonta uma montação e monta uma outra ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que a gente está, quando a gente está se montando, o corpo ele está se transformando, né? A gente está saindo de um ponto e indo para um outro ponto, né? Uma experiência sobreposta. E você levar isso para o ônibus ou para o caminho, para um percurso, você sobrepõe os trânsitos. Além de estar produzindo esse trânsito de montações, você também está produzindo esse trânsito dentro de um outro trânsito, dentro do caminho, dentro de um percurso. Sim. Pode ser muito potente isso, muito legal. Total. Bom, querido, legal. Que legal que a nossa conversa frutificou, assim, para elementos que eu não esperava, né? Acho que a conversa foi para caminhos que tomou rumo próprio, e é muito bom quando isso acontece, né? E nos encaminhando para o fim, então, eu vou trazer uma última questão, que é sobre a política, assim, e daí você pode falar sobre, enfim, do modo como você quiser e entender isso. Como você percebe a performance drag em relação à política, em relação ao ato político? Uau! Mais uma pergunta bastante difícil. Eu não sei. Eu acho que
que lendo Preciado e a partir da nossa conversa e a partir dessas coisas que a gente vem propondo, assim, eu acho que esse lugar de questionar as caixinhas, para mim, é muito, muito, muito importante, assim, de questionar esse lugar do homem, mulher, macho, fêmea, tipo, eu acho, eu não acho que a arte drag tá só aí, assim, mas eu acho que esse é um dos pontos bastante impactantes, eu acho, e bastante combativos, né, da, dessa performance drag. E aí eu sinto que tá nesse lugar da política, assim, né, do questionar essas coisas vigentes, do questionar essas essas formas que a gente, quando criança, vai recebendo para chegar em um lugar específico, né, em que os nossos pais e a sociedade esperam que a gente esteja, assim. Inclusive, quando voltando de novo para a infância, né, que é esse momento em que a gente é mais tolhido pelos amigos, pelos pais, pela escola, pelo trajeto da casa para a escola. E aí eu acho que depois, né, quando a gente chega no ponto B, ou em algum ponto, né, até o B, e a gente começa a pensar nesses tolhimentos, nesses controles que a gente vem recebendo a vida inteira, eu sinto que a drag tá nesse lugar de potência, assim, de destruir caixinhas e reconstruir de novo, e daí destruir, reconstruir, destruir. Acho que é justamente esse processo de desmontagem que você vem falando bastante, né? É desmontar e montar, e desmontar e montar, e isso é muito interessante, assim, isso é um lugar bastante potencializador das nossas relações humanas, né? Ainda que virtuais, ainda que através de uma tela. Pois é, né? A gente teve esse encontro através de uma proposta experimental, que foi com o laboratório, né? Com o laboratório experimental de Foucault. E que legal que a gente pôde levar adiante, né? Essa relação e esses encontros, assim, que para mim também são muito potentes, assim, pensar junto contigo. Bom, eu te agradeço, então, pela sua presença. É um prazer estar aqui contigo e deixo agora a fala contigo caso você queira retomar alguma questão, caso você queira se despedir, passar seus contatos nas redes sociais, fique à vontade. Tá legal. Agradeço demais também, foi maravilhoso. Tem sido maravilhosas as nossas trocas, assim, dá para perceber como a gente tem conseguido se alimentar, né? Fico muito feliz que, apesar da pandemia e apesar do Bolsonaro, a gente esteja conseguindo estabelecer essas relações, que ela talvez não existiria, né? Caso se a gente ainda continuasse as nossas pesquisas presenciais na vida, né? Na vida não virtual, no caso. Fico muito feliz, muito agradecido. Acho que nesse momento a minha única rede social mais ampla é o Instagram, que é Cabral, o arroba, mas esse primeiro A vai junto com o segundo A, então fica CBRAAL, Cabral, e acho que é isso. Muito feliz, muito agradecido, foi muito bom, muito, muito gostoso. Acho. Tava mudando a telinha aqui, porque daí eu fico variando a tela e às vezes dá um church.
Bom, querida, muito obrigada, então, Miss Cabral, por estar aqui com a gente. É um prazer trocar essa ideia contigo. É um aprendizado muito grande, assim, poder te ouvir e trocar esse tráfico de informações online, né? Muito Sim, obrigada e que a gente tenha outras oportunidades para fazer essas trocas. Hoje, então, quem estava aqui na masmorra com a Luna é a Cabral. Não esqueçam de seguir ela lá nas redes sociais. Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal do Corporalidades, deixem um joinha no vídeo e compartilhem com os amigos. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Cabral. Até a próxima. tchau, tchau, até mais.